Meus queridos alunos de Administração, Ciências Contábeis do Unify, nós vamos para mais uma aula de Metodologia do Trabalho Científico, de hoje, 16 de 4 de 2020. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, aliás, de dois assuntos, né? Primeiro, uma nota explicativa e depois referências, né? Obras que eu uso para a construção de um trabalho acadêmico, científico e como referenciar. Mas vamos começar com uma nota explicativa. Então, olha, é uma nota, uma anotação que explica algo, né? Então, olha, as notas explicativas são explicações complementares às ideias expostas em um texto. Tudo bem? Elas ajudam na construção deles, né? Do texto, das ideias, inserindo-se considerações relevantes. Então, podem apresentar textos originais em outros idiomas e a tradução deles. Mas vamos diretamente como fazer uma nota. Então eu coloquei aqui um texto. Esse é um texto meu que eu falo de liderança. Então eu venho aqui de repente no texto eu falo assim, olha, corrigir falhas em um tempo hábil. E aqui vocês notam que tem um número de chamada, número 1. Quando você coloca inserir nota de rodapé, uma nota explicativa, o computador automaticamente ele passa um tracinho, repete o número aqui e aqui você coloca o que significa. Então eu vinha num texto aqui, olha. Após a apresentação dos estilos de liderança, faz-se necessário relatar sobre os líderes que manifestam mais atenção aos seus liderados em comparação aos líderes desatenciosos. Então eu venho falando aqui de líderes atenciosos, que estão observando os seus liderados trabalhar e quando eles notam uma falha, eles têm que fazer a correção, ou seja, corrigi-las em tempo hábil. Eu quis explicar o que seria o tempo hábil. Então eu coloco aqui, inserir nota de rodapé, e aqui vem o número que repete, entende-se em tempo hábil como no momento em que uma falha ocorreu. Como que eu faço isso? Primeiro, eu vou clicar na frente da palavra ou parte do texto onde se deseja inserir a nota. Foi o que eu fiz aqui. Você põe o cursor aqui, não é? E depois você vem aqui, olha, no menuzinho do Word, clica em referências, ele vai abrir aqui, ó, inserir nota explicativa. Aí ele já te coloca no rodapé. Isso depende muito do Office que você tem. Tem o Windows que o Word está lá. Ao invés de referências, você vai inserir, ele já abre notas de rodapé. O meu Windows 10, eu tive que ir em referências, inserir nota de rodapé, e ele já me jogou aqui no rodapé. Então veja bem, se fosse um texto que tem uma palavra em outro idioma, em inglês, eu posso abrir parênteses na frente e colocar o significado. Às vezes eu faço uma citação em outro idioma, espanhol, inglês, francês, alemão, aí eu abro uma nota de rodapé, e coloco aqui o significado daquela palavra de outro idioma. Essa numeração é o próprio software, é o próprio computador que vai te dizer o número. Se é a primeira nota, ele te atribui o número 1. Se é a quinta nota de rodapé, ele põe o número 5 e ele já te encaminha para cá. Você terminou de colocar aqui, você clica aqui e volta a escrever o texto. Então eu uso a nota explicativa para explicar um conceito, um termo. Para acrescentar uma explicação aqui no rodapé, que pode ser no final também, mas eu prefiro no rodapé, que não cabe aqui. De repente a explicação disso daqui não é o contexto ideal, por isso que eu faço no rodapé, ok? Bom, explicada a nota de rodapé, como que eu vou referenciar os livros que eu usei no meu trabalho? Então, quando vocês forem fazer o TCC lá no último ano do curso de vocês, vocês vão escolher livros. Eu não posso simplesmente usar um livro, devolver e não referenciar. Eu preciso saber quais são as referências, que autores eu usei como referência no meu trabalho. Antigamente, nos trabalhos a gente chamava de bibliografia, agora nós chamamos de referências, ok? Então, os livros que eu usei eu coloco em ordem alfabética, nesta ordem que eu já vou explicar no próximo slide. E o alinhamento é o mesmo do texto, alinhamento, né, justificado, blocado, ok? Então vamos ver. Qual a ordem que eu tenho que usar? Então eu tenho um exemplo aqui, eu peguei o livro Fundamentos de Metodologia,
da Odília Fachin. Esse livro está na 5ª edição, foi publicado na cidade de São Paulo pela editora Saraiva em 2006. Ok? Eu posso pôr o número de página aqui? Posso também. Mas olha que interessante. A ordem é primeiro o sobrenome em letras caixa alta, letras maiúscula. Depois vem o primeiro nome dela, só a primeira letra maiúscula e o nome, Odília. Se ela tiver mais do que um nome, tem primeiro nome, segundo nome, terceiro nome, né? Dom Pedro tinha não sei quantos nomes. Então, vamos supor que ela se chamasse Odília Maria Fachin. Então, você colocaria Odília Maria Fachin. Tudo bem? Tem 3 formas de você colocar o nome da obra. Ou em itálico, só a primeira letra maiúscula, as demais todas minúsculas. Pode ser em itálico, ou pode ser normal, só que em bold, negrito, né? Bold ou negrito, a mesma coisa, né? Ou a letra normal, sem ser itálico, sem ser negrito, mas sublinhado com um traço. Você pode escolher, ou você referencia tudo assim nas suas referências, ou assim. O que você não pode fazer é misturar. Uma obra colocar em itálico, outra em negrito, outra sublinhado. Se você escolheu essa forma, você adota essa forma para toda a sua biografia, ok? E aqui isso é norma da metodologia, tá bom, gente? Aqui é sobrenome maiúsculo, vírgula, o nome, ponto, o nome da obra, ponto. 5ª edição não tem aquele azinho, então é o número de edição, a primeira não precisa, subentende-se que é a primeira. Então só da 2ª edição para frente você põe o número da edição, ponto, edição ED minúsculo, a cidade, 2 pontos, a editora, vírgula e o ano. Perfeito? Vamos para outro exemplo. Aqui, olha. A pessoa tinha 2 nomes, ó, primeiro nome, segundo nome e o sobrenome. Então, o que eu fiz? O sobrenome em maiúsculo, seguindo a norma, não é? Primeiro nome Marta, o segundo nome, aí o nome da obra, 3ª edição, cidade, a editora, o ano que ela foi editada e a quantidade de páginas. Isso é opcional, eu sugiro colocar. Então, tanto no itálico quanto, né, no bold, no negrito, quanto sublinhado. Percebe? Então, ó, ela tinha mais do que um nome, diferente da Odília Fachin no exemplo anterior. Agora, olha que interessante que eu falei para vocês. Quando a obra é primeira edição, não é necessário colocar aqui. Subentende que isso aqui é a primeira edição, então não precisa colocar 1.ed, é só da 2ª edição para frente, ok? Então eu peguei aqui Marta Laura Fantini, é a primeira edição dela, não coloquei edição, e os demais dados eu coloquei aqui. Então, primeira edição não precisa. Vou voltar. Acima de uma edição, 2ª, 3ª, 4ª, quantas edições tiverem, eu coloco aqui. Se é primeira edição, não precisa colocar, ok? Porque já subentende que é a primeira edição. E quando eu não encontro, por exemplo, aqui está a referenciação completa, né? Está o sobrenome, o nome da obra, a edição, a cidade que o livro foi editado, a editora e o ano. E se está faltando alguma informação, eu peguei o livro, gostei, usei o livro, aí, poxa vida, o livro está sem data, ele está sem o ano da obra. Como que eu faço? Sem data é SD, né? Então você colocaria a autora, o nome dela, o nome da obra, a edição, a cidade, a editora e no lugar do ano, entre colchetes, SD. E se tiver sem local, não tem local, é uma coisa aqui, ó, você substitui São Paulo, não tem, você não sabe que cidade o livro foi editado, você coloca Cineloco, né? É sem local. E se não tem o nome da editora, mesma coisa, onde iria a editora, se tem a cidade, você põe SN, sem nome, sine nomine, sem editora, não é? E se não tem data nem nome, você coloca as 2 informações, não tem o local e nem a editora, então, olha, sem local e sem o nome, você coloca aqui, ó, S.L. 2 pontos, S.N. Então, não tenho
o local nem o nome da editora. Então, quando há falta de algum elemento, o nome sempre vai ter, o nome da obra sempre vai ter, não é? A edição, se é a partir da segunda, você coloca. Se não tem segunda, terceira, quarta, é primeira edição, não precisa colocar. Se não tem a cidade, você coloca sem local, né? Se não tem o ano, você coloca sem data. Se não tem editora, sine nomine, né? SN. Se não tem local editora, SL e SN. Você substitui o que está faltando por essas siglas. Outra informação importante agora, às vezes você pega livros que você vê assim, Barsotti Luiz, ou seja, Luiz Barsotti et al. Isso significa e outros em latim. Aí o nome da obra, Fundamentos de Metodologia, quinta edição, São Paulo, Saraiva, ano 2006. Por que, professor, que não coloca todos os autores? Porque até 2018, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, número 6023, ela dizia que para mais de 3 autores, você coloca et al. Até 2 autores você coloca aqui. Agora, a partir de novembro de 2018, a ABNT, mesmo número da norma, está vendo, 6023, ela mudou. Não, agora não importa quantos autores tiver, você tem que citar. Então, ó, essa obra aqui, ó, mesma referência, é do Luiz Barsotti, do Pedro Damião e do Odair Falcon. Fundamentos, metodologia. Então, quantos autores tiver, você precisa colocar. Sempre nessa forma. Primeiro o sobrenome em letras maiúsculas, depois o nome, primeiro, segundo nome, e essa expressão não usa mais. Vocês vão encontrar livros antigos com essa expressão, mas não usa mais. A partir de novembro de 2018, todos os autores de um livro têm que ser citados na referência. Ok? Agora, professor, como é que lança outras obras? Eu usei jornal, revista, usei uma dissertação de mestrado, uma monografia, eu usei dicionário, documentos eletrônicos, documentos da web, obras traduzidas, CD. A gente não costuma decorar como faz isso. O livro é mais fácil de decorar, mas para cada tipo de obra tem uma referenciação. Então, o que eu digo? Consulte qualquer obra. A principal que mostra como referenciar qualquer tipo de documento é da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, né? A norma 6023, a NBR 6023, norma brasileira número 6023. Nesse documento, esse documento ele é pago, ele não está disponível, você tem que baixar e pagar para saber como referenciar. O que nós, autores de metodologia, fazemos? Tanto a Odília Fachin, quanto eu, quanto o pai da metodologia no Brasil, que é o professor Antônio Joaquim Severino, a gente, nos nossos livros, nós colocamos como referenciar cada um desses materiais. Eles são muito complicados. Nenhum desses autores aqui sabe de cor como referenciar isso aqui, porque é muito complexo. Então, o que a gente faz? Quando você usar qualquer documento que não seja o livro, seja um jornal, uma revista, até uma gravação tem como referenciar, você vai em uma das obras, essa é a completa, ou eu indico essas 3 que eu conheço, eu tenho essas obras, essa é a minha, que mostra como referenciar cada um desses materiais. Você consulta, faz a referência e o seu trabalho está pronto. Hoje é terça-feira, eu gravei para vocês essa videoaula. Na quinta-feira eu vou disponibilizar esse material para vocês e nós vamos no Microsoft Teams, vou sanar todas as dúvidas sobre a aula de hoje, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe.